Bom dia, pessoal, ou boa tarde ou boa noite, não sei que horas que vocês resolveram assistir esse vídeo. Meu nome é Renato Castro, eu sou juiz de direito do TJDF, titular da 19ª Vara Civil de Brasília e, como alguns de vocês, sou um estudante inveterado do processo civil e aceitei com muita honra esse convite que me foi feito pela Escola Nacional da Advocacia para conversarmos um pouco, muito embora seja mais um monólogo, né? Sobre um tema que eu reputo extremamente interessante, que tem relevância prática muito grande e que tem algumas novidades no novo CPC, ou seja, a teoria geral da prova e o novo sistema processual. Nós vamos dividir essa conversa em duas partes. Na primeira parte nós vamos relembrar alguns aspectos da teoria geral da prova e na segunda parte vamos imergir nessas novidades que o novo CPC nos apresenta, sempre tentando trazer a coisa para o lado prático. Não vamos ficar aqui tratando de grandes questões dogmáticas, não vamos nos aprofundar tanto em lições doutrinárias. Claro que vamos citar algumas, mas a nossa maior preocupação é trabalhar com as regras do novo CPC dentro da teoria geral da prova a partir de aspectos práticos, ou seja, aquilo que eventualmente vai ser importante no seu dia a dia do foro ou nos seus estudos em geral. Começamos então trabalhando com a natureza jurídica da prova. Eu destaquei aí para vocês, e vocês podem observar pelos slides, que a doutrina ressalta basicamente três possibilidades. O direito de produzir prova seria apenas um direito da parte, como ela tem, por exemplo, o direito de recorrer, o direito de se manifestar. Seria mais do que isso, uma verdadeira garantia, ou seria um aspecto do contraditório? Antes de nós analisarmos efetivamente a natureza jurídica do direito à prova, é importante lembrarmos que o novo CPC foi construído especialmente para tornar o processo um instrumento de realização de direitos fundamentais. Claro que nós não podemos supervalorizar alguns direitos fundamentais em detrimento de outros que são mais importantes dentro do processo. Digo isso porque venho notando algumas lições que se preocupam demais em supervalorizar, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, o contraditório, a fundamentação. Claro que tudo isso é essencial, é importante e obviamente não pode ser deixado de lado no processo, isso é óbvio. Mas nós não podemos deixar de lado o principal objetivo do processo, que é realizar o direito da parte. Ou seja, a efetividade do processo é um aspecto extremamente relevante. Então, repito, temos, óbvio, que estudar o processo à luz dos direitos fundamentais, mas não podemos supervalorizar alguns direitos fundamentais em detrimento do objetivo maior do processo, ligado a outro direito fundamental, que é o de acesso à famosa ordem jurídica justa. Em outras palavras, é a ideia de que aquele que bate às portas do judiciário tem direito fundamental de sair dali efetivamente com a solução adequada, com o direito não só reconhecido, mas especialmente realizado. Pois bem, feita essa observação, voltemos a essa questão. Prevalece o entendimento hoje de que a prova ou o direito à produção da prova não é um simples direito qualquer, não é um simples aspecto do contraditório. Muito mais do que isso, o direito de produzir prova é direito fundamental e, portanto, deve ser encarado como uma garantia e veremos, inclusive, que no Código, ou a partir do Código Novo, esse direito de produzir prova pode ser exercido de forma autônoma, independentemente da existência de um processo em curso ou de um futuro processo onde aí sim será discutido o direito material, se é do autor, se é do réu ou se não é de nenhum deles. Lembrando, e aí mais uma vez eu peço atenção a esse slide, que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, ao dizer que a lei não afastará do judiciário a apreciação de lesão ou ameaça de lesão a direito, na verdade traz um direito fundamental muito mais importante do que simplesmente evitar que os problemas sejam levados ao judiciário.
Diz a doutrina que esse artigo 535 traz o direito que todo cidadão tem de acesso à ordem jurídica justa. Traduzindo, acessar a ordem jurídica justa significa ter direito a uma tutela jurisdicional com as seguintes características: efetividade, tempestividade e adequação. Portanto, se o cidadão bate às portas do judiciário, ele tem o direito fundamental de sair dali com uma tutela jurisdicional efetiva, tempestiva e adequada. Confesso que eu não me lembro quem disse isso numa palestra, mas eu guardei e sempre repito. O direito do cidadão de acesso ao judiciário não deve ser visto pela porta da frente, mas sim pela porta dos fundos. A questão não é você transpor todos os obstáculos e chegar ao judiciário. E quando eu digo transpor os obstáculos, eu estou pensando em obstáculos culturais, financeiros, físicos e etc. Afinal de contas, o cidadão, para chegar ao judiciário, primeiro tem que ter noção dos direitos. Em segundo lugar, ele deve ter, em português claro, um fórum mais ou menos próximo. E em terceiro lugar, deve ter uma assistência jurídica e por aí vai. E claro que se ele não tiver condições de pagar as taxas e as despesas, ele deve ter o benefício dessa gratuita. Mas de nada adianta você abrir as portas do fórum, digamos assim, do judiciário para o cidadão entrar e ter oportunidade de colocar o seu problema, se quando ele sai do judiciário, ele simplesmente leva um papel que diz que ele tem o direito e pendura aquilo num quadro. Então, por isso que eu volto a ressaltar essa lição que infelizmente não me lembro quem disse. O mais importante, repito, é sair, a porta dos fundos. É sair com algo que seja efetivo, tempestivo e adequado. Pois bem, para que o cidadão possa ter acesso a essa ordem jurídica justa, entra o artigo 5º, inciso 65, também destacado aí no nosso slide, que diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Ora, quando a Constituição traz o direito fundamental do contraditório e, em decorrência, o da ampla defesa, dizendo que as partes devem ter garantido o acesso aos meios e recursos à ampla defesa inerentes, significa que o direito à prova deve ser assegurado. Porque o direito de produzir prova é meio adequado para se acessar a ordem jurídica justa. O direito à produção da prova está ligado ao exercício dos meios e recursos inerentes à ampla defesa e, portanto, ao contraditório. Daí porque só é possível falar em exercer esse direito fundamental de contraditório e ampla defesa ao se garantir também o direito fundamental de produção da prova. Bom, vista a natureza jurídica do direito à prova ou da prova, enquanto direito fundamental, como verdadeira garantia, temos que analisar, e ressalto mais uma vez a necessidade de acompanharmos os slides, né? As dimensões do direito à prova. Então, a partir dessa concepção de que é um direito fundamental, vamos verificar as dimensões do direito à prova. A primeira dimensão é o direito de produzir a prova. Mas não basta você garantir à parte o direito de produzir a prova. É necessário também que ela tenha o direito de participar da produção da prova. Aliás, como exercício também de contraditório e da ampla defesa. E aqui nós ressaltamos, a título de exemplo, os artigos 466, parágrafo 2º do Código de Processo Civil e o artigo 474, ambos cuidando de uma modalidade de prova, de um meio de prova, que é a prova pericial. Então, diz lá o 466, parágrafo 2º. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias. Então, se, por exemplo, nós nomeamos um perito engenheiro para avaliar uma obra, para verificar se houve defeito na execução da obra,
há necessidade de o perito avisar os assistentes técnicos e não só avisá-los com antecedência, mas também permitir, oportunizar a participação deles na produção da prova. Seja apontando alguma coisa no local, seja fazendo observações, enfim, aquilo que no momento se verificar pertinente. Também, tomando como exemplo o procedimento da prova pericial, que é muito comum, o artigo 474 diz que as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. Não apenas o assistente técnico, mas a parte também tem o direito de pessoalmente participar da produção da prova. Ninguém melhor do que a própria parte para saber o problema que cerca aquele processo e, eventualmente, seja por meio do advogado diretamente ou até por meio do assistente técnico, apontar alguma coisa para o perito no momento da realização da perícia. Então, são apenas 2 exemplos, dentre vários que poderíamos dar aqui, sobre o direito de participar efetivamente da produção da prova. Mas não é só isso. Há a dimensão, ou há um outro direito, uma outra dimensão, que diz respeito à manifestação sobre a prova produzida. Mais uma vez me socorrendo da prova pericial, que é muito comum, diz lá o 477, parágrafo 1º, que as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma delas, no mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer. Portanto, vimos até aqui o direito de requerer, de produzir a prova, o direito de participar da sua produção e, uma vez que ela foi produzida, o direito de, exercendo o contraditório, se manifestar sobre aquela prova já produzida, por exemplo, um laudo pericial. Mas não é só isso. O novo CPC, dentre as aspas, novidades, e digo aspas, novidades, porque esse novo código simplesmente reproduziu alguns dispositivos da Constituição, e nós percebemos isso na primeira parte do código, nos primeiros artigos, para chamar a atenção para o operador de direito de que existe uma Constituição. Pode parecer um pouco estranho isso, mas é impressionante como nós vemos no dia a dia que as pessoas se esquecem, especialmente na área civil, de que é uma Constituição. O sujeito trabalha com o Código Civil, com o Código de Processo Civil, e se ele não tem mais argumento, aí ele lembra que tem a Constituição. Quando, na verdade, o raciocínio é inverso. Primeiro, o operador do direito, na área civilista, também na área penal, mas o que nos interessa mais agora é a área civil. Na área civil, o sujeito tem que se acostumar, tem que compreender o ambiente constitucional, especialmente os direitos fundamentais inerentes ao processo, para só então resolver estudar o processo civil, o direito material, o direito civil, por exemplo, o direito empresarial e por aí afora. Mas, infelizmente, o que nós vemos é que as pessoas parece que não prestam atenção na tal da Constituição. Então foi muito importante que o legislador, muito embora de forma repetitiva, transcrevesse alguns dispositivos constitucionais no Código de Processo Civil e esclarecesse outros, né? E dentro desse lembrete feito pelo novo CPC, nós encontramos um em especial com relação ao dever do juiz de fundamentar as suas decisões. Nós sabemos que, infelizmente, em razão do volume de trabalho que não se justifica, cada vez mais nós somos cobrados por números, por estatísticas, como se o autor fosse um número, o réu fosse um número, o juiz fosse uma matrícula e o advogado fosse um número de OAB. Na verdade, a coisa é muito mais nobre do que isso, né? Mas, infelizmente, cobram-se muitos números, estatísticas e metas e etc. E as pessoas, para cumprir a meta, o advogado para atender toda aquela clientela, porque, enfim, está assoberbado de trabalho, às vezes acaba deixando de lado uma coisa muito importante, que é a fundamentação. Seja a fundamentação adequada num arrazoado apresentado por um advogado, seja a fundamentação adequada de um magistrado, em linhas gerais, primeiro grau, segundo grau, em instâncias superiores, ao decidir, ao proferir uma adesão, uma sentença, um acordo, enfim. Então, uma das grandes preocupações desse código novo foi ressaltar a necessidade, o dever de fundamentação, especialmente das decisões judiciais. E o artigo 489
do novo Código trata muito bem desse dever de fundamentação e no parágrafo 1º, a contrário sensu, vai dizer quando a decisão é nula porque não fundamentada. E nós encontramos no artigo 489, parágrafo 1º, no inciso 4º, a seguinte lição: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, inciso 4º, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Traduzindo, é nula a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não analisa todos os fundamentos levantados pelas partes, desde que, obviamente, sejam pertinentes. E, ao fazer as suas arguições, ao preparar as suas razões, os seus fundamentos, é óbvio que a parte, desde que a questão também seja de fato, mencione as provas que foram produzidas. Então, se as provas produzidas são essenciais para embasar os fundamentos da parte, significa dizer que o juiz, ou o magistrado, em linhas gerais, tem o dever de, ao fundamentar a sua decisão, analisar aquela prova que foi produzida e invocada pela parte como fundamento. Chegamos à conclusão, então, de que há um quarto direito da parte, dentro dessas dimensões do direito à prova, né, que é o de ver ou de ter a sua prova efetivamente examinada pelo juiz. Seja para dizer que não serviu para nada, seja para dizer que serviu para alguma coisa, mas ela tem que ser analisada. Não faz o menor sentido o juiz deferir a produção de uma prova, e para deferir ele tem que considerar que ela é pertinente e relevante, para depois simplesmente ignorá-la por ocasião da sentença. Se ela foi ignorada, é porque não era pertinente, é porque não era relevante. Portanto, não deveria ter sido deferida. Foi deferida, ela tem que ser examinada, seja para afastar a tese da parte, seja para acolhê-la. Enfim, prosseguindo, vamos verificar pelo menos duas relevâncias práticas que surgem a partir da constatação de que o direito à prova é um direito fundamental. Primeira relevância prática, destacada aí também no slide: fundamentação adequada para o indeferimento. Vejam, não precisaria o código dizer que o juiz deve fundamentar ao decidir isso, deve fundamentar ao decidir aquilo. Isso já decorre de uma garantia constitucional. Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Mas, voltando àquilo que nós dissemos, é bom que o código tenha colocado esse lembrete, digamos assim, para que as pessoas prestem atenção de que existe lá um direito fundamental na Constituição, que não é só para inglês ver, ele tem que ser aplicado, ele tem que ser observado. Pois bem, dentro dessa ideia de ressaltar garantias já previstas na Constituição, o artigo 370 do CPC diz: caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Repito, precisava dizer que a decisão tem que ser fundamentada? Não, mas então por que o código disse? Mais ou menos pelo seguinte: olha, excelência, se o senhor quer indeferir a prova requerida, o faça de forma bem fundamentada. Porque, em princípio, eu tenho direito fundamental de produzir a prova. Logo, se o senhor vai indeferir esse meu direito fundamental, o faça de forma bem fundamentada. Essa é uma relevância prática a partir da constatação de que o direito à prova é um direito fundamental. Uma segunda relevância prática, e eu destaquei duas dentre as várias, né? Uma outra diz respeito à preclusão pro judicato. Não vamos aqui tecer grandes comentários sobre a expressão pro judicato, até porque eu não sou especialista em latim, mas dizem que essa expressão pro judicato é utilizada no dia a dia de forma equivocada, e eu acredito, porque de fato é mesmo, mas vamos utilizá-la aqui como sendo preclusão para o juiz, muito embora pro judicato seja outra coisa, seja para o julgado, mas enfim.
A questão é, existe preclusão para o juiz, em sentido amplo, a partir do momento em que ele defere ou indefere a produção de uma prova? Em outras palavras, se a parte requereu a produção de uma prova, eu deferi, porque era pertinente e relevante. Posso depois fazer algo do tipo, não, pensando bem e relevante, indefiro a prova que eu já havia deferido? Ou o inverso, indeferi uma prova, porque entendi que era irrelevante e ou impertinente. Mais adiante, percebendo que de fato aquela prova era útil para a solução da lide, posso voltar atrás e deferi-la? Então são essas duas questões. Coloquei para vocês aí nos slides vários julgados, inclusive do STJ, e percebi o seguinte: existe jurisprudência, para variar, para ambos os lados. Ou seja, algumas dizendo que não há preclusão pro judicato, tanto faz se é para deferir o que havia sido indeferido ou indeferir o que havia sido deferido, e há outras entendendo, calma, o juiz não pode indeferir se já havia deferido, preclusão pro judicato, mas pode deferir se havia antes indeferido. Traduzindo, o que nós percebemos na jurisprudência é uma tendência, e me parece que essa é a mais correta, de se admitir o deferimento de uma prova quando já havia sido indeferida. Nesse caso, não haveria preclusão. E há, na mesma toada, a tendência de se dizer que se o juiz havia deferido, não pode voltar atrás porque haveria preclusão pro judicato. Como se a parte tivesse, a partir do deferimento, direito, aspas, direito adquirido à produção daquela prova. Me parece que esse posicionamento, repito, de que não há preclusão pro judicato no caso de ter indeferido para agora deferir, é o mais adequado. E, da mesma forma, uma vez que havia deferido, não pode depois indeferir ou revogar aquela decisão, porque teria havido preclusão pro judicato. Me parece, ressalvados os entendimentos aí com a devida vênia os entendimentos contrários, que essa é a lição mais adequada, especialmente diante dessa dimensão dada ao direito à prova no sistema moderno, que é de verdadeiro direito fundamental. O que nós percebemos também, consultando vários acórdãos, e não apenas esses, vários acórdãos de vários tribunais, é que existe um problema muito grave hoje no direito, né, que são basicamente 3 probleminhas: Ctrl, C e V. Essas 3 teclas do computador, que em vários teclados você nem percebe mais o escrito, porque já foi gasto, né, já pagou o escrito, né, a tinta. Essas 3 teclas são a desgraça do direito. Porque várias decisões judiciais, vários arrazoados feitos por advogados, enfim, manifestações de todos os operadores do direito, em todas as instâncias, revelam essa síndrome, digamos assim, do copia e cola. E essa síndrome do copia e cola, dentro desse assunto de que estamos tratando, ela é fácil de ser percebida porque muitas vezes acórdãos, decisões judiciais, petições de advogados, quando tratam da questão da preclusão pro judicato, se utilizam de jurisprudência que tratavam de coisas diferentes. Como assim? Destaca-se num enunciado, numa ementa de acórdão: não há preclusão pro judicato para o julgador em se tratando de provas. Aí o sujeito faz o copia e cola, pega aquele acórdão para fundamentar um arrazoado, para fundamentar uma decisão, mas ele não se preocupou em saber se aquela ementa é oriunda de um caso em que, primeiro, o juiz havia deferido e depois indeferiu, ou se era o inverso, havia indeferido e depois deferiu. E aí vira aquela bagunça a que infelizmente estamos acostumados ao analisarmos jurisprudência que infelizmente não se atém ao caso concreto ou às peculiaridades do caso concreto.
E esse é um problema muito grave, eu fico extremamente à vontade para dizer isso, mesmo sendo juiz, porque, em primeiro lugar, não estou me referindo a nenhuma decisão específica. Em segundo lugar, porque não podemos ser hipócritas, na é verdade. Isso é um problema muito grave porque o novo sistema trabalha com precedentes. Quando se trabalha com precedentes, o mais importante não é o resultado em si determinado pelo julgamento, mas especialmente as razões de decidir, a tal da ratio decidendi. Eu posso ter um acórdão que chegou a um resultado X e ele pode ser utilizado, especialmente se for Tribunal Superior, como precedente para justificar um resultado Y no outro caso, desde que a razão de decidir ali seja a mesma utilizada aqui. E se nós precisamos da razão de decidir, nós precisamos ler com atenção os votos dos acórdãos, os fundamentos do desembargador, do ministro. Não adianta apenas ler a ementa. A ementa nem sempre revela a razão de decidir. E muitas vezes o faz de forma incorreta. Pelo voto você percebe que a razão é num sentido, mas ao fazer a ementa parece que é no outro sentido. Então, é um problema muito grave que eu ressalto sempre que tenho a oportunidade de falar e mais uma vez ressalto aqui. Cuidado com as pesquisas de jurisprudência quando colocarem principalmente a expressão preclusão, projudicato e prova. Porque temos que verificar, insisto, se naquele caso o juiz havia indeferido e depois deferiu, ou se ele havia deferido e depois indeferiu. Porque os resultados, pelo menos é o que pensamos ser mais correto, serão diferentes. Prosseguindo também, e vocês têm à disposição alguns julgados que tratam dessa questão da preclusão, e a partir deles vocês podem verificar com muita clareza aquilo que eu estou dizendo. Uma outra questão interessante, ainda no âmbito constitucional, diz respeito à proibição das provas ilícitas. É algo que costuma ser objeto de debates calorosos, especialmente no processo penal, né? Jogam-se fora processos que demoraram anos e anos porque uma prova ali era ilícita no início, contaminou as outras e estamos até acostumados, diria infelizmente, a ver isso no dia a dia em todos os tribunais. Mas na seara civil também é muito interessante estudarmos isso, especialmente em razão da possibilidade ou não, que é o que veremos agora, de interceptação telefônica no processo civil. É um tema muito interessante que tem a ver com Constituição e prova, e portanto trouxemos aqui, já que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 56, diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E aqui, na seara do processo civil, não compensa, não há necessidade de entrarmos naquela diferença entre prova ilícita, prova ilegítima. Não vamos entrar nisso, que não nos interessa, especialmente porque queremos mais aspectos práticos. Bom, não são admissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, está lá no artigo 5º, 56, e o artigo 5º, inciso 12, diz que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, atenção, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Juntando o artigo 5º, inciso 12, com o 5º, inciso 56, chegamos à seguinte conclusão: a Constituição veda expressamente a interceptação telefônica em processos de natureza civil, já que autoriza expressamente apenas essa modalidade de prova na seara criminal. E para ficar bem clara a opção do legislador, a Lei 9296 de 96 diz que mesmo na seara penal só é possível interceptação telefônica se o caso tratar de crime apenado com reclusão. Em outras palavras, só no caso de crimes graves. Então o legislador fez a ponderação. Vale mais a intimidade e a privacidade do réu ou do suspeito, né? Pode não ser réu ainda, estamos ainda na fase de investigação, né? Pode ser. Vale mais a intimidade e a privacidade do suspeito / réu ou o interesse público em se apreciar
de forma adequada e se analisar de forma adequada aquele fato criminal. O entendimento do sistema é de que é possível ponderar e vai prevalecer o interesse público de se investigar crimes graves. Por isso é que a interceptação telefônica é possível na seara criminal em relação aos crimes apenados com reclusão. Pois bem, a partir dessa vedação expressa, pergunta-se, é possível a interceptação telefônica no processo civil? E aí nós temos três possibilidades. Primeiro, a interceptação telefônica produzida, feita de forma lícita, porque é autorizada judicialmente, numa investigação ou num processo criminal e transportada como prova emprestada para um processo civil, essa é a primeira possibilidade. Repito, a interceptação telefônica originária de um processo penal, utilizada como prova emprestada num procedimento ou num processo de natureza civil. Segunda possibilidade, uma interceptação telefônica feita no bojo de um procedimento civil originariamente. E a terceira possibilidade, que não tem muito a ver com a nossa matéria de agora, mas tem ligação com isso, que é a interceptação telefônica no processo civil, não como meio de prova, mas como forma de localização de alguém. E vamos já abordar esse último caso para depois tratarmos daquilo que é específico. Há julgados, não é regra, pelo amor de Deus, né? Há julgados autorizando interceptações telefônicas para localização de pai que, numa ação de guarda ou durante uma ação de guarda, pegou a criança e sumiu, desapareceu pelo mundo. E a guarda foi concedida provisoriamente ou definitivamente, enfim, para a mãe e precisa localizar a criança. E a melhor forma de se localizar é interceptando as comunicações telefônicas do pai. Eventualmente, numa ligação, ele comenta com o parente onde está. Não precisamos nem de tudo isso. Não há necessidade de se interceptar as comunicações, mas determinar, por meio das ERBs, estações rádio base, a localização daquele celular, aonde ele está sendo utilizado. Você consegue detectar a cidade e com uma certa precisão até o bairro e o local onde o sujeito está. Isso já tem sido feito, claro que excepcionalmente. Mas o que mais nos interessa agora é a interceptação como meio de prova. Pois bem, com relação àquele primeiro caso, que trata da interceptação feita no processo criminal e transportada como prova emprestada para o processo civil, nós encontramos jurisprudência já sedimentada no sentido de que é possível sim esse tipo de conduta no que diz respeito a ações de improbidade administrativa, que tem natureza civil. Então, muitas vezes, infelizmente, está na moda improbidade, há um processo criminal, cuidando lá daquele ato que também é criminoso, e há o processo de natureza civil, de improbidade, tratando desse mesmo ato que também é um ilícito civil. Muitas vezes foi feita uma interceptação telefônica, geralmente na fase inicial das investigações, para se demonstrar aquele crime. E na ação de improbidade administrativa, isso vem sendo utilizado como prova emprestada. Isso, o STJ, com relação a isso, o STJ é tranquilo. Agora, vamos imaginar outras situações para sairmos dessa mesmice, né? Nada impede, por exemplo, que o sujeito réu de uma ação penal por tráfico de entorpecentes seja réu também numa ação de guarda, promovida pela ex-mulher, por exemplo. Ele foi condenado por tráfico, há interceptações telefônicas que mostram que ele é criminoso, inclusive traficante, e aí pergunta-se, a esposa ou ex-esposa, enfim, ao discutir a guarda dessa criança, poderia usar essas interceptações para demonstrar para o juiz da área civil, né, em sentido amplo, que aquele sujeito não tem condições de ter a guarda da criança? Penso que sim, já há vários casos nesse sentido. A questão é fazer a ponderação. Vale mais, dentro desse processo de natureza civil, a intimidade e a privacidade daquele sujeito, ou vale mais o interesse da criança, que de acordo com a Constituição deve ser tratado com absoluta prioridade?
Lembrando que, muito embora a mãe seja a autora da ação que discute a guarda, a sentença, a decisão a ser dada ali, não vai verificar o que é melhor para a mãe ou o que é melhor para o pai. Tem que verificar o que é melhor para a criança. E ao se verificar o que é melhor para a criança, não há dúvida, o direito da criança tem que ser tratado com absoluta prioridade. Colocando na balança, vale muito mais o direito da criança de ter em sua companhia no dia a dia quem é mais adequado do que a intimidade e a privacidade daquele réu. Inclusive, se for o caso, para indeferir uma guarda compartilhada, porque provavelmente um pai desse que é traficante envolvido com associação criminosa, etc., não tem condições sequer de ter guarda compartilhada dessa criança. Claro que pode ser que o sujeito esteja preso, mas pode ser que não. Pode ser que ele ainda esteja respondendo pela ação penal, por aquele crime, e ainda não está preso, apesar de haver prova, em princípio, de que ele é traficante. Então, já pode ser discutido isso na seara civil. São vários exemplos que nós poderíamos dar, esse é apenas mais um deles. E aquele segundo caso, que é a interceptação telefônica feita no bojo do processo civil como meio de prova. Essa é um pouco mais delicada, mas não se exclui a possibilidade, especialmente em razão da ponderação de princípios. E mais uma vez, vamos pegar esse mesmo caso. Suponhamos que não exista ainda ação penal ou investigação criminal com relação a esse suposto traficante. Mas a mãe ingressa com a ação de guarda e requer a interceptação para demonstrar isso. Se houver indícios, nada impede que o juízo civil determine essa interceptação, muito embora não fosse o caminho normal, isso seria não seja o caminho normal, isso é possível. E se for o caso, depois remete isso para a polícia, Ministério Público, etc. Enfim, não se exclui essa possibilidade. A questão é ponderação de princípios. Com relação à prova emprestada, inclusive, há na doutrina lições no seguinte sentido. Se no dia em que foi feita a interceptação na seara criminal já houve a violação à intimidade e à privacidade, de que adianta querer preservar depois? Né? Então, se os valores protegidos pela norma já foram excepcionados ali, já foram afastados, por que não permitir a utilização dessa prova na seara civil? Também coloquei para vocês aí à disposição nos slides alguns julgados, inclusive do STJ. Aqui nós abordaremos uma questão que isso, com todo respeito, me parece lamentável. O novo código suprimiu um princípio que eu reputo importantíssimo, que é o da identidade física do juiz. O princípio da identidade física do juiz dizia, né, que aquele juiz que encerra a instrução, especialmente aquele que colhe a prova oral, fica vinculado à causa. Havia exceções, se ele estiver afastado por algum motivo, férias, etc. Mas o juiz fica vinculado. Ou seja, aquele juiz que colheu a prova, olhou para a testemunha, ouviu a testemunha, é o melhor juiz para julgar aquela causa. Infelizmente, dois princípios importantíssimos do sistema estão cada vez mais enfraquecidos. O princípio da oralidade e o princípio da imediatidade. E aqui eu digo não como estudante de processo civil, mas muito mais como juiz. Me parece até que seja do senso comum, mas enfim, é impressionante como você consegue detectar, ao olhar nos olhos de uma testemunha, por exemplo, se ela está mentindo ou não. Claro que ela pode estar nervosa porque nunca esteve numa audiência, ela pode estar nervosa porque a outra parte é alguém, sei lá, poderoso, enfim, podem ter várias coisas envolvidas ali, mas com o tempo você consegue perceber isso, se não em todos os casos, em alguns. Não só as testemunhas, quando você olha para a cara da parte, faz perguntas a ela, você percebe se ela está mentindo ou não. Não todas as vezes, mas algumas vezes sim. Claro que isso é subjetivo, mas repito, em alguns casos você consegue detectar. Então é importantíssimo que o juiz, que olhou para a cara da testemunha, da importância do princípio da imediatidade, né, e da oralidade também, seja aquele juiz que vai julgar a causa. Pois bem, o artigo 132 do CPC de 73 trazia esse princípio e o Código Novo aboliu, na minha opinião, infelizmente, o princípio
da identidade física do juiz. Há quem entenda que esse princípio ainda existe, que ele pode ser extraído indiretamente de alguns dispositivos, e eu coloquei para vocês, depois até recomendo a leitura, os artigos 370 caput, o 461 e o 480, mas sinceramente, com todo respeito, eu não consigo, a partir desses dispositivos, detectar a adoção desse princípio. E é perigoso, com a devida vênia, você defender, perdão, esse princípio com base nesses dispositivos de forma indireta, porque aí a pergunta é, e se for violado esse princípio no caso concreto? Quando ele estava positivado, quando ele era claro, violado esse princípio podia cassar a sentença. Agora, se você disser, houve violação a esse princípio porque indiretamente, por trás e lá de longe, ele está previsto nos artigos 370 caput, 4.480. Alguém vai cassar uma sentença por causa disso? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, a relevância prática de se dizer que indiretamente esse princípio é muito pequena, muito pequena. Data máxima vênia. Prosseguindo ainda dentro da teoria geral da prova, claro que sempre prestando atenção no Código Novo, mas antes de ingressarmos em algumas novidades mesmo do Código Novo, temos que lembrar também qual é o objeto da prova. Ou seja, o que tem que ser provado. Basicamente, o objeto da prova são os fatos, mas não qualquer fato. Não é porque a parte alegou A, B e C que ela vai ter que provar A, B e C, ou se ela quiser provar A, B e C, o juiz vai deferir. Não. Na realidade, apenas os fatos pertinentes, ou seja, os fatos que dizem respeito àquele caso, e relevantes, portanto, que podem influenciar na decisão, é que devem ser provados. Porque vários fatos são alegados e podem até ser controversos, que são impertinentes ou são irrelevantes. Choveu naquele dia. É relevante? Depende. Eu estou discutindo a anulação do negócio jurídico ou eu estou discutindo um acidente de trânsito? É um exemplo banal, mas simples. Bom, apesar de os fatos serem o objeto básico da prova, o artigo 376 do CPC, repetindo uma regra do código anterior, diz que, excepcionalmente, a parte pode ter que provar o direito, ou seja, uma norma jurídica. Vamos pensar dessa forma. Diz lá, a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Eu sou juiz do TJDF. Portanto, eu tenho o dever funcional de conhecer Constituição Federal, tratados internacionais, legislação infraconstitucional federal e as leis do Distrito Federal. Eu não tenho o dever funcional de conhecer, por exemplo, as leis municipais de Porto Alegre. Eu não tenho o dever funcional de conhecer as leis estaduais do Maranhão, de São Paulo, do Mato Grosso. Não tenho. Pode ser que num caso julgado aqui, em Brasília, seja em razão de foro de eleição, seja em razão de consumidor residir aqui, enfim, eu tenha que levar em consideração leis municipais de São Luís do Maranhão. Eu tenho que levar em consideração leis estaduais ou uma lei estadual do Rio de Janeiro. Se, eventualmente, eu achar necessário, eu posso determinar a parte que comprove não apenas o teor, como a vigência da norma. Claro que hoje, com a internet, dificilmente vocês vão verificar isso. Mesmo que a gente tenha que utilizar uma norma estadual, uma norma municipal, não vamos determinar que a parte apresente isso. A gente vai na internet e acha. O mais comum aqui, ou o que pode ser comum, é a necessidade de provar o direito consuetudinário, os costumes. Porque nós sabemos que os costumes podem, aliás, devem ser utilizados especialmente como forma de integrar o ordenamento jurídico. E não só isso. Dependendo dos costumes locais, você vai aplicar uma norma jurídica que existe ali, bonitinha, prevista no sistema, não há lacuna, de uma forma ou de outra. Vou lhes dar um exemplo. E já peguei casos assim, aqui numa cidade satélite, em Planaltina. Compra e venda de gado. Dependendo do costume da região, primeiro o sujeito entrega o gado para depois o comprador pagar. Dependendo do costume, primeiro o cara paga, depois o cara entrega.
num processo de um comprador contra um vendedor ou vice-versa, essa questão de se primeiro paga, depois entrega, ou se primeiro entrega, depois paga, conforme os costumes da região, especialmente nos contratos verbais, vai ser extremamente relevante se alguém alegar, por exemplo, a exceção do contrato não cumprido. Não entreguei porque ele não pagou. Não, mas primeiro você entregava, depois eu pagava. Não era ao contrário. Então, aí haverá necessidade de a parte que invocou a regra dos costumes locais, dizendo, não, aqui na região costuma ser feito assim, já que o contrato foi verbal, isso vai ser necessário de comprovar, essa parte vai ter que demonstrar que existe essa regra consuetudinária, inclusive que ela, aspas, está em vigência, digamos assim, né? Ela não está ultrapassada conforme o dia a dia verificado na região. Além disso, não é todo fato que precisa ser provado. O artigo 374 do CPC, ele diz que não há necessidade de comprovar, primeiro, os fatos notórios. O que é um fato notório? Fato notório é aquele de conhecimento amplo e indiscutível, né? Mas, para se verificar no caso concreto a notoriedade do fato, temos que levar em consideração dois fatores, ou dois aspectos. Primeiro, local ou região, e segundo, época. Aquilo que é notório hoje pode cair no esquecimento daqui a um certo tempo. O que era notório tempos atrás, hoje em dia talvez não saibamos mais. Mas aquilo que é notório aqui no Distrito Federal talvez não seja notório no Acre. Aquilo que é notório em São Paulo talvez não seja notório em Alagoas, e por aí vai. O que é notório numa cidade pode não ser na outra. Então, essa questão da notoriedade tem que ser analisada caso a caso, repito, levando em consideração esses dois aspectos, território, né, ou região, e época. Também não há necessidade de comprovar, e aí eu não sei porque a lei dividiu em dois dispositivos, né, fatos confessados e fatos incontroversos. Bom, fato confessado, ele é incontroverso. Ou, ainda que ele tenha sido controvertido um dia, depois da confissão se tornou incontroverso. Então, guardem a ideia de que, além dos fatos notórios, os fatos incontroversos, pouco importa o porquê da incontrovérsia, em princípio não precisam ser comprovados. Também, a lei diz que não há necessidade de comprovação dos fatos presumidos. Daí por que a necessidade de abrirmos um parênteses para tratarmos de algumas presunções. Coloquei para vocês aí também no slide. Nós temos as presunções legais, em outras palavras, aquelas que decorrem de lei, que se dividem em relativas e absolutas. As relativas também chamadas iuris tantum e as absolutas chamadas também iuris et de iure. Qual é a grande diferença? Presunções relativas são aquelas que admitem prova em sentido contrário. Presunções absolutas são aquelas que não admitem. Então, se você tem a seu favor um fato presumido relativamente, você não precisa provar a ocorrência daquele fato. Mas, se você, na sua tese, alega um fato, mas a parte contrária pode provar o contrário. Se você, por outro lado, alega um fato que é presumidamente de forma absoluta, que é presumido de forma absoluta, além de você não precisar provar que ele ocorreu, a outra parte não tem como provar o contrário. Exemplos típicos de presunção ou de presunções relativas nós encontramos no Código Civil, no artigo 322, 324 e 330. Diz lá o 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. 324, essa aqui é famosa. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Então, se você é o devedor de uma nota promissória e está com ela em mãos, após o vencimento, presume-se que houve o pagamento da obrigação substancial. E o 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Presunções absolutas são raras no sistema, já que o ideal é chegarmos à conclusão daquilo que realmente aconteceu. Trabalhar com presunção absoluta é algo que vai contra o objetivo primordial do processo, que é pacificar com justiça. Mas nós encontramos algumas. Por exemplo, o artigo 844 do CPC. Essa também é famosa.
ao tratar da penhora de bens imóveis, se o credor quiser, e é bom que queira, ele pode pegar uma certidão de que a penhora do bem imóvel foi realizada, vai ao registro imobiliário e registra, a lei fala averbação, na verdade é registro, registra a penhora daquele imóvel na matrícula. Então diz lá o 844, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação, na verdade registro, do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. Isso é muito importante para resolver eventual fraude à execução, porque se o terceiro que adquiriu aquele imóvel não olhou a matrícula, não olhou ou não pediu a certidão imobiliária, pelo amor de Deus, né? A lei diz, então, que se estava registrada a penhora lá na matrícula do imóvel, não há terceiro que adquira o imóvel que possa dizer que estava de boa fé porque ignorava a existência da penhora. Tá ok? Além dessas presunções legais relativas ou absolutas, nós temos também aquelas presunções que decorrem, que são baseadas nas máximas da experiência, ou seja, a partir da observação daquilo que ordinariamente acontece. São as chamadas presunções omnes. Não estão expressamente previstas em lei, mas, repito, decorrem das máximas da experiência. O artigo 375 do CPC diz: o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvadas quanto a estas o exame pericial. Pois bem, há aquelas presunções que decorrem da observação do dia a dia sem a necessidade de qualquer conhecimento técnico, ainda que superficial. Podemos mencionar como presunção omnes, uma super comum, no acidente de veículo, né? Aquele que bateu atrás presume-se culpado. Isso ocorre a partir da observação do que ordinariamente acontece e também, claro, não se ignora o ordenamento jurídico, porque também o Código de Trânsito, Nacional de Trânsito, diz que é necessário manter a distância segura do veículo da frente. Então, usando essa regra e mais aquilo que ordinariamente acontece, criou-se uma presunção de que aquele que bateu atrás é o culpado. Obviamente que, por ser presunção omnes, é relativa e admite prova em sentido contrário. Coloquei para vocês, também para sair da mesmice, um julgado do STJ que cuida de um mandado de segurança impetrado contra uma comissão de concurso para ingresso no Corpo de Bombeiros. Como todos sabem, para algumas carreiras, por exemplo, carreira policial, bombeiro, etc., há necessidade de exame físico, né? um exame de aptidão física. E alguns candidatos fizeram uma parte dos exames de aptidão física num dia e outra parte no outro, ao passo que os demais candidatos fizeram todos os exames no mesmo dia. E esses que fizeram no mesmo dia, se sentindo prejudicados, entraram com mandado de segurança e o STJ entendeu. Não, realmente, vocês foram prejudicados sim, houve violação à isonomia. Porque aqueles que fizeram alguns dos exames físicos no dia seguinte, obviamente, em razão do que ordinariamente acontece, há uma presunção omnes de que estavam mais descansados e que, portanto, tiveram um desempenho melhor. Por isso, anularam aquele ato que havia, digamos assim, privilegiado alguns candidatos em detrimento dos outros. Dei uma lida que é muito interessante. E, chegando aqui à parte final da nossa primeira parte da conversa, temos que verificar também os momentos da prova, né? A prova tem os seus momentos. A doutrina destaca basicamente 4 momentos da prova, considerando o iter procedimental. Primeiro momento, proposição ou requerimento. É o momento, então, em que a parte requer a produção da prova. Dependendo do meio de prova, você terá um momento adequado. Mas, basicamente, o autor deve requerer as provas na petição inicial e o réu deve requerer as provas na contestação. Depois vamos abordar um pouco a questão da audiência
de organização e saneamento, que para mim é o momento adequado para requerer qualquer prova, tirando a documental, mas a gente chega lá. E aqui, com relação à proposição ou requerimento, é importantíssimo lembrarmos um dispositivo que fica lá no finalzinho do novo CPC, escondidinho, nas famosas, importantes, porém muitas vezes esquecidas, disposições finais e transitórias. Refiro-me ao artigo 1047. Diz lá o 1047. As disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência. Em outras palavras, eu tenho regras de procedimento com relação à produção das provas no Código Novo bem diferentes daquelas do Código Antigo. E aí, eu aplico o Código Novo ou o Antigo? Já tem mais ou menos 1 ano e meio que o Código Novo está em vigor, mas nós temos vários processos, infelizmente, que começaram sob a égide do Código Antigo. E se a prova foi requerida sob a vigência do Código Antigo, a sua produção vai observar o Código Antigo. Se a prova foi requerida sob a égide do Código Novo, sua produção observa as regras do Código Novo. E temos que prestar muita atenção, porque há novidades, inclusive com relação à prova oral. Veremos, por exemplo, que o Código inventou o negócio de o advogado ter que intimar a testemunha. Eu acho isso, com todo respeito, um absurdo deixar isso, transferir esse ônus, digamos assim, para o advogado. Mas, ou para a parte, né, que seja. Mas, enfim, se a parte requereu a prova testemunhal sob a égide do Código Antigo, ela não tem esse ônus. Mas se ela requereu depois, ela tem esse ônus. Então temos que prestar muita atenção nesse dispositivo. Uma vez proposta ou requerida a prova, teremos o segundo momento, que é o da admissão. Em outras palavras, o momento em que o juiz vai verificar se aquela prova é pertinente e relevante. Veremos na segunda parte que o momento ideal, o momento adequado da admissão da prova é a audiência, e eu digo audiência porque acho ou penso, né, que sempre deveria ser feita em audiência, tá? É a audiência de organização e saneamento do processo. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Uma vez admitida a prova, ela será produzida. E a produção da prova, o momento de produção da prova varia. Vai depender do tipo de prova. Tá? Basicamente, a prova documental é requerida e produzida na inicial e na contestação. Normalmente, a prova pericial é produzida antes da prova oral, mas é possível inverter sem problema, o código inclusive prevê isso expressamente, e por aí vai. A prova oral, naturalmente, é feita numa audiência, e aí, o último momento, que é o momento da valoração, que é o momento em que o juiz vai valorar a prova. Em outras palavras, vai analisar a prova produzida e atribuir valor como elemento de convicção, num sentido ou no outro. Costuma-se dizer que o momento de valoração da prova é a sentença. Não que isso seja errado, obviamente, e pensando, mas não só na sentença. Nós não podemos esquecer que hoje, não tenho um percentual aqui exato, mas eu arriscaria dizer que pelo menos, ou basicamente 50%, vamos chutar, dos processos tem pedido tutela provisória, tutela de urgência ou tutela da evidência. E quando há pedido de tutela provisória, especialmente na modalidade tutela de urgência, ao analisar esse pedido e eventualmente conceder, ou se for o caso indeferir, nós valoramos prova. Claro que a prova é aquela produzida até então, geralmente documental, apresentada pelo autor, mas nós vamos valorar. Claro que não vamos buscar cognição exauriente. Nós vamos trabalhar com a cognição superficial, mas ainda que superficialmente, vamos valorar a prova. Então não é só na sentença. E com uma tutela antecipada, por exemplo, ou uma tutela cautelar, pode ser requerida a qualquer momento do procedimento, chegamos à conclusão de que haverá oportunidade para valoração de provas a qualquer momento, não apenas na sentença. Muito embora, claro, na sentença a valoração seja, digamos, mais delicada, porque feita em cognição exauriente. E aqui, vige aquele princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, que ganha
uma relevância maior a partir do momento em que o código valoriza muito a questão da fundamentação. Então, ao dizer que essa prova me convence dessa forma, aquela convence do outro e essa não me convence, tenho que explicar muito bem o porquê. A fundamentação adequada é um direito fundamental muito importante e valorizado, e com razão, pelo Código Novo. E para encerrarmos essa nossa primeira parte, aparece aqui entre a produção e a valoração o outro princípio, que é o da aquisição processual. Como assim? A partir do momento em que a prova é produzida, ela sai totalmente da esfera de disponibilidade da parte, porque passa, digamos, a pertencer ao processo. Significa dizer que uma vez que a prova foi produzida, pouco importa quem a produziu, se o autor ou se o réu, ela será utilizada como elemento de convicção contra um, contra outro, a favor de um, a favor do outro. Não é porque o autor requereu, patrocinou inclusive financeiramente e produziu uma prova, que uma vez o resultado sendo contrário ao seu interesse, ele vai poder pedir para o juiz ignorar. Não, mas essa prova é minha, eu que requeri, eu que patrocinei a sua produção, não quero que o senhor utilize. Não, isso não existe. Tá? E o interessante também é que, em razão desse princípio da aquisição processual, e eu já adiantei, a partir da produção a prova sai da esfera de disponibilidade da parte, portanto não é possível, digamos, desistir, abrir mão de uma prova já produzida. Enquanto a prova não foi produzida, muito embora já admitida, a parte pode desistir. Excelência, desisto da prova pericial que eu havia requerido. Excelência, desisto das minhas testemunhas. Agora, uma vez que a prova foi produzida, repito, passa a pertencer ao processo, sai da esfera de disponibilidade da parte e, portanto, será utilizada como elemento de convicção, ainda contra aquela parte que a produziu, inclusive a seu requerimento. Enfim, encerramos a nossa primeira parte, voltamos depois trabalhando especialmente com algumas novidades do novo CPC. Obrigado pela atenção e principalmente pela paciência.